Queridos, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos. De diferentes teorias. Temos diferentes teorias na educação, na economia, temos diferentes teorias na sociologia, na filosofia, na psicologia e na educação. Não é diferente. Temos diferentes teorias pedagógicas? Temos diferentes teorias pedagógicas. Não necessariamente melhores ou piores entre si. Diferentes. Na psicologia, que é a ciência que a gente está estudando hoje, em especial nas teorias do desenvolvimento e aprendizagem, nós não temos um único olhar. Temos diferentes formas de explicar o desenvolvimento humano. E aí, gente, por isso que essas teorias, elas são múltiplas e diferentes entre si, né? E a primeira reflexão que eu propus a vocês nesse nosso VIP foi tratarmos, e eu vou me servir um pouquinho do mapa conceitual que eu preparei para vocês agora, foi tratarmos dessas teorias do desenvolvimento. Na psicologia, existem teorias que vão explicar o desenvolvimento humano, né? E aí, como eu disse para vocês, não existe uma única, porque diferentes autores pensam coisas diferentes, receberam diferentes influências, diferentes ideias e acabam formulando diferentes teorias. Nós temos um grupo grande de teóricos na psicologia que, por muito tempo, acreditou, influenciados pelas ideias do Platão, influenciados pelas ideias do Descartes, acreditavam que o desenvolvimento humano se dá a partir de processos endógenos, que é endógeno interno. Que a gente é resultado daquilo que dentro de nós já existe, das capacidades, das habilidades, das competências que foram dadas ao nascer. Na psicologia, todos os teóricos da psicologia mesmo, que acreditam nesse viés, foram classificados como teóricos inatistas. Portanto, na teoria psicológica, lá nas teorias do desenvolvimento humano, todos aqueles que acreditam que os traços de personalidade, aprendizagem, as nossas capacidades, seja de pensar, de fazer, de agir, de nos comunicarmos, elas são inatas. Fulano é um ótimo comunicador, nasceu com essa capacidade. Fulano é um excelente musicista, nasceu com essa capacidade. Toda vez que a gente explica o desenvolvimento humano, que a gente compreende o desenvolvimento humano, acreditando que as capacidades humanas, que a personalidade humana, que as competências que cada indivíduo possui foram dadas ao nascer, né, antes mesmo do nascimento, ou seja, são endógenas, são características que constituem o organismo de cada indivíduo, nós estamos adotando o que a gente chama de teoria inatista. Nós estamos adotando uma perspectiva que é inatista, né? Dessa perspectiva, a prática pedagógica tem pouco impacto. Por quê? Porque se o indivíduo já tem ou não uma capacidade, o máximo que o ambiente pode fazer é permitir que essa capacidade se manifeste ou não. Ou seja, ela existe, ela não vai ser criada, porque ela já está dada ou não. Logo, indivíduos são, para concepção inatista, nascem ou não inteligentes. Nascem ou não habilidosos, por exemplo, com o corpo. Nascem ou não com inclinação e capacidade musical, e isso nas mais diferentes áreas do saber. Então, vejam que existe toda uma corrente, existe toda uma forma de pensar o desenvolvimento humano, que é essa que acredita que, ao nascer, nós estaríamos prontos, e que caberia ao meio, então, só despertar isso que, em essência, existe em cada um. Na filosofia, né, isso é uma ideia essencialista. Na psicologia, isso é chamado de inatismo. Ou seja, toda vez que a gente entende que as capacidades humanas estão dadas ou não ao nascer, nós estamos adotando uma perspectiva inatista. Tem muita gente inatista. Tem muito colega da gente, tem muita gente que a gente conhece que explica o desenvolvimento humano assim. Né, que vai dizer, então, que o indivíduo, que as capacidades que o indivíduo manifesta, que a sua personalidade, que as suas competências estão dadas ao nascer. Ou seja, eu brincava com vocês na última aula que a mãe da gente costuma ser assim, né? Essa é minha filha, essa é bonita, inteligente é a outra. Né? Numa concepção de como se, ao nascer, a gente viesse, né, providos, por exemplo, de características para além dos nossos aspectos biológicos. Queridos, só que eu começo essa revisão lembrando vocês que, em teoria, nem todo mundo pensa igual. Né? Não é verdade que, quando a gente tem uma teoria, todos os indivíduos concordam com ela. Sempre que uma teoria surge, seja na psicologia, seja na educação, seja na filosofia, sempre que uma ideia surge, nós temos aqueles que compactuam com aquela ideia, aqueles que concordam com a visão. Então, tem muita gente que endossa as ideias inatistas ainda hoje, né? Mas tem aqueles indivíduos que
se opõe a essa ideia. São os indivíduos que discordam. Isso acontece em tudo, na arte, na música, não é? Tem os indivíduos que são aqueles que endossam aquela visão e aquela posição, ou seja, existem teóricos que concordam com o inatismo, que são inatistas, mas surgiram aqueles que diziam, não, não é verdade. Que não acreditam que o desenvolvimento humano se tem pronto ao nascer, que as nossas capacidades, que a nossa personalidade, que as nossas competências estão dadas endogenamente, de dentro para fora. Eles estão no oposto extremo da teoria do desenvolvimento, do lado, como eles discordam de tudo do inatismo, eles estão lá na posição oposta. Esses são chamados ambientalistas. O próprio nome indica o que eles pensam. O que pensam os ambientalistas? Que não. Os indivíduos não têm dentro de si, ao nascer, suas capacidades já definidas, já pré-estabelecidas. Ao contrário, é o ambiente que molda as capacidades no indivíduo. Então, em oposição ao inatismo, do lado extremo, por que eu pus as duas no mapinha completamente separadas? Porque as ideias ambientalistas se opõem aos inatistas. Enquanto os inatistas acreditavam que a gente é, como humano, a nossa história do nosso desenvolvimento, a forma como a gente vai se desenvolver ao longo de toda a vida, tá dando a nascer os ambientalistas e desprezavam o papel do ambiente, o ambiente só vai fazer isso emergir ou não, os ambientalistas diziam exatamente o oposto. Que dizia uma máxima ambientalista? Que nós nascemos uma tábula rasa, uma folha em branco, e que o ambiente nos molda. Percebam, então, que o inatismo e o ambientalismo são o que a gente chama de teorias antagônicas. Tudo bem a ideia de antagonismo? São opostas, são extremas. Um diz, o outro diz. Um afirma uma coisa, o outro afirma por pressuposto o oposto, dizendo o seguinte, não. As capacidades humanas não estão dadas ao nascer. É o meio, é o ambiente que vai moldar o comportamento humano, que vai impactar e que vai construir todas as capacidades humanas. Nós não nascemos dotados de quaisquer capacidade, nascemos só um organismo vivo, que vai ter no meio toda a capacidade de moldar o que esse organismo venha a ser. Queridos, vocês percebem aqui, então, essa oposição? Por quê? Em termos muito práticos, no inatismo, as características endógenas e internas dos indivíduos se sobrepõem ao meio, que é um mero coadjuvante ali, só faz as coisas surgirem. Já no ambientalismo, as características inatas do indivíduo são pouquíssimo importantes, porque é o meio quem vai decidir quem nós somos. Lembra que eu brinquei com duas citações para vocês? Lembra que eu disse assim, vamos falar 2 ditados populares que ilustram cada visão. No inatismo, eu diria, pau que nasce torto não tem jeito. Morre torto, né? No ambientalismo, nós diríamos, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Dê-me um menino, que farei dele um homem. Ou seja, eu moldo quem eu quiser. É o ambiente que determina quem você é, né? Lindas. Nós estamos diante do que a gente chama, já disse, de 2 concepções, 2 teorias que estão explicando o desenvolvimento humano. Antagônicas, opostas. Sempre que nós temos teorias tão opostas, divergindo entre si, né, se digladiando, a tendência é que surjam teóricos que reconheçam que ambas teorias têm limites e que a gente pode pensar para além delas. Sabe a ideia de nem tanto ao mar, nem tanto à terra? E aí da briga, do confronto entre as concepções inatistas e ambientalistas, que surge um pouco que diz assim, peraí, será que tanto o indivíduo quanto o meio não têm características que influenciam no nosso desenvolvimento? Será que o desenvolvimento humano não seria resultado ao mesmo tempo de fatores individuais e ambientais? Será que o indivíduo não traz, sim, algumas características que são dadas ao nascer? Entretanto, será que o meio também não tem a capacidade de contribuir com a formação das capacidades humanas? E é dessa ponderação sobre nem tanto uma, nem tanto outra, que surge uma teoria do desenvolvimento na psicologia chamada uma corrente, né? Que é uma corrente, um novo jeito de pensar. Uma galera que vai numa nova linha, que vai dizer, bom, é possível pensar o desenvolvimento humano sem isolar os aspectos indivíduo-ambiente. É preciso pensar o desenvolvimento humano entendendo as interações que se processam entre ambiente e indivíduo. E aí surge, então, depois, mais recentemente, o que a gente chama de teorias do desenvolvimento de viés interacionista. O próprio nome, de novo, diz.
Significa dizer que nessa concepção, o desenvolvimento humano é um processo ativo. Então, o indivíduo não é moldado pelo meio. Tá? Então, o meio não faz do indivíduo o que ele quer. Se fosse assim, nós seríamos todos iguais sobre a mesma influência, né? No mesmo meio, no mesmo ambiente. E não é verdade. Nesse caso, o interacionismo afirma que as nossas características, as nossas capacidades são resultados da interação entre o indivíduo e o meio, que se alteram e se modificam reciprocamente. Olha que frase é essa? O que significa dizer isso? Que o indivíduo tanto influencia o meio, quanto recebe do meio valiosas influências. E que é desta interação que o desenvolvimento humano acontece. E aí o Piaget e o Vygotsky são exemplos riquíssimos do interacionismo. Por quê? Ambos reconhecem, embora um puxe mais para cá, o outro para lá, ambos reconhecem que tanto o indivíduo quanto o meio precisam estar em interação para que o desenvolvimento humano aconteça. Que nós somos como humano o que somos, que nós chegamos a ser quem cada um de nós é, em razão da interação das nossas características individuais e do meio no qual, dos meios, dos diferentes meios em que a gente esteve inseridos. Que na experiência social de indivíduo, na experiência social de ser social, que nós nos construímos. Faz sentido, gente? Lembraram disso? Até aqui, eu estou falando de teorias do desenvolvimento. Eles ainda não focaram nas aprendizagens. Eles ainda não foram falar, então, como a aprendizagem acontece. Por isso que eu sempre gosto de falar com vocês de psicologia da educação, lidando com duas categorias de teoria. Teorias do desenvolvimento, aquelas que explicam o desenvolvimento como um todo. São essas três. Quando a gente fala de teorias do desenvolvimento, nós estamos falando dessas três grandes correntes. Inatismo, ambientalismo e o interacionismo. Tá? Que é assim, superadora das outras. Duas extremas e uma que foi lá buscar a ideia de que, olha, estavam errados os inatistas, porque nós não estamos prontos ao nascer, estavam errados os ambientalistas, porque nós não somos passivamente moldados pelo meio. A história do nosso desenvolvimento é produto das relações humanas individuais influenciadas pelos ambientes, pelos contextos nos quais nós estamos inseridos. Essas são, então, teorias do desenvolvimento. Gente, quando a gente está falando de desenvolvimento humano, dá para não falar de aprendizagem? Eu posso até explicar o desenvolvimento humano de maneira geral. Mas eu pergunto, como você se desenvolveu? Aprendendo. Há uma relação muito íntima entre os processos de desenvolvimento e aprendizagem. O desenvolvimento humano, eu vou contar o decurso de uma vida do sujeito. Já a aprendizagem vai se focar nos meios pelos quais os indivíduos se apropriaram daquele processo. Então, a gente tem, além das teorias do desenvolvimento, alguns autores que resolveram centrar para entender como os indivíduos se desenvolveram. Quando eu pergunto como os indivíduos se desenvolveram, eu estou focando na aprendizagem. Eu explico o desenvolvimento de maneira geral, mas quando eu quero entender os processos por meio do qual o desenvolvimento se processou, se efetivou, melhor dizendo, aí eu me foco nas aprendizagens. Então, Luciana, nós podemos afirmar que das teorias do desenvolvimento derivam teorias de aprendizagem? Faz sentido, gente, isso que eu acabei de falar? Faz aulas. Que as teorias do desenvolvimento, quando o povo fala, vamos explicar como? Vamos explicar exatamente os processos? A gente fala, então vamos explicar as aprendizagens? Então, quando eu quero entender o desenvolvimento humano e me aprofundo na compreensão do desenvolvimento humano para entender como a aquisição dessas capacidades se dá, eu me afunilo nas ideias de aprendizagem. E aí, das teorias do desenvolvimento humano, decorrem teorias da aprendizagem. Tudo bem? Ó, posso dar um exemplo muito didático agora? Não tem lá os ambientalistas que acreditam que o meio molda a gente, que nós somos resultados tão somente do meio? Ótimo. Quando a gente se aprofunda nas teorias ambientalistas para entender a aprendizagem, nós vamos encontrar lá a teoria da aprendizagem behaviorista, que vai defender o quê? Para se desenvolver, os indivíduos precisam aprender em ambientes planejados, estruturados, por meio da observação, repetição, a influência do ambiente. Então, das teorias ambientalistas, derivam, então, a teoria da aprendizagem behaviorista, que vai defender que o indivíduo tenha que aprender como? De maneira programada, repetida, controlada. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Sim ou não, negas? Perfeito. E aí, por que no inatismo a gente não tem teoria de aprendizagem? Porque eles acreditam que os processos são inatos. Então, é natural que no inatismo a gente não tenha uma teoria de aprendizagem.
propriamente dita. Mas já no ambientalismo, que põe um peso incrível no ambiente, a teoria da aprendizagem que explica é a aprendizagem programada behaviorista, onde a gente treina os comportamentos humanos, onde a gente, por meio de repetição, né, de treino, de castigo, de punição, de reforço, de prêmio, a gente consegue ou não que um comportamento aconteça. Então, para os ambientalistas, a teoria de aprendizagem que mais serve é a behaviorista, é a aprendizagem programada, é a aprendizagem mecanizada, é a aprendizagem repetitiva. Faz sentido, Raquel? Tudo bem, nega? Joia. E aí, das teorias interacionistas, das teorias do desenvolvimento interacionistas, decorrem muitas, né? E aqui eu trouxe as mais importantes, teorias de aprendizagem. Por quê? Vamos lembrar o que é o interacionismo, nega. No interacionismo, nem só os fatores internos importam, nem só os fatores externos importam. No interacionismo, a gente vai olhar para tudo. A gente vai olhar tanto para os aspectos internos quanto para os aspectos externos. E aí nós temos algumas teorias que fizeram isso. A primeira delas, menos conhecida da gente, mas não menos importante, é o gestaltismo, que vem de uma corrente chamada Gestalt. O que é a Gestalt, gente? A Gestalt disse assim, olha, e quando os behavioristas disseram que a gente aprende por repetição, eles estavam errados. Cada indivíduo percebe o estímulo de jeito muito diferente. Vamos lembrar o que diziam os behavioristas. Vanessa, não sei se você se lembra, na última aula, a gente falou assim, os behavioristas diziam assim, ó, se a gente fizer sempre o mesmo estímulo, os indivíduos vão responder como a gente quer. Então, se o aluno fez uma coisa errada, vai lá e pune, até que ele aprenda. O behaviorismo acreditava que, com o estímulo certo, todos os indivíduos responderiam a ele da mesma forma. Porque o behaviorismo não olhava para o indivíduo, ele olhava só para o meio. Então, para o behaviorista é o seguinte, basta que você faça a ação correta, basta que você faça o estímulo correto ou a punição correta, que todo mundo vai responder da mesma forma que os behavioristas acreditavam isso. Porque eles não olhavam para o indivíduo, eles não olhavam para o que o indivíduo tinha de peculiar. O que nós sabemos? Eu posso dar a mesma punição para a Vanessa e para a Mônica. Vanessa vai dizer, tudo bem, Luciana, você está certa. A Mônica vai dizer, eu não concordo, eu não aceito. Como pode eu fazer o mesmo estímulo e duas pessoas responderem de maneira distinta? Os gestaltistas diriam assim, é a percepção. A Vanessa percebeu de um jeito, a Mônica percebeu de outro. Eu posso ter o mesmo estímulo, mas os indivíduos percebem esse estímulo de maneira muito diferente. E a Gestalt trouxe essa grande contribuição. Por que para os behavioristas, gente? Bastava que eu fizesse determinado estímulo, porque eles acreditavam que o estímulo certo levava os indivíduos a respostas semelhantes. Né? Os gestaltistas vão dizer, não, mesmo diante de mesmo estímulo, eu vou ter respostas distintas. Eu estou fazendo o mesmo estímulo. Eu reprimi a Sandra e a Fernanda pela mesma conduta. A Sandra vai responder de um jeito a minha repreensão, a Fernanda vai responder de outro jeito. Por quê? O que os gestaltistas respondiam? Que a percepção influencia a resposta de cada indivíduo. A forma como a Fernanda percebe as coisas é distinta da forma como a Sandra percebe as coisas. Então, diante de uma mesma aula, a Sandra vai entender de um jeito, a Fernanda vai entender de outro. Vai entender alguns processos e a outra vai entender outros. Por quê? Para os gestaltistas, a percepção influencia na inteligência. A forma como o indivíduo percebe, a forma como ele organiza aquilo, a forma como ele recebe e concebe, processa aquilo, organiza, é diferente. Os padrões perceptuais que a Mônica tem são diferentes dos padrões perceptuais que a Marcele tem. Eu estou dizendo a mesma coisa, a Marcele está fazendo reflexões umas, Mônica outras. Porque elas têm padrões perceptuais distintos. Marcele olha para minha fala e diz, ixi, Luciana falando que nem louca de novo. Mônica diz, olha para minha fala e diz, ah lá, Luciana explicando de novo esse assunto. E só por ter esta percepção distinta dessa aula, Marcele já processa cognitivamente a compreensão de um jeito e Mônica de outro. Faz sentido, gente? A Gestalt tinha razão. Vocês percebem por que a Gestalt é mais interacionista? Porque ela não está considerando só o estímulo do meio. Ela está considerando como cada indivíduo vai processar e perceber esse estímulo. Quando ela se volta também para o indivíduo, além do meio, além do estímulo do meio, percebe que ela está equilibrando a ideia de meio e indivíduo, por isso que a Gestalt é mais interacionista do que ambientalista? Fala para mim se isso faz sentido, negas. Sim ou não? Só que esses teóricos, tem até uma piadinha de Piaget, gente, que eu sempre conto para vocês, que é o seguinte.
Piaget escreveu aproximadamente 90 ensaios teóricos, entre livros, artigos e o escambau, né? Então, uma piadinha, assim, que um dia chegaram para Piaget e falaram assim, Piaget, como você consegue escrever tanto? Aí Piaget disse que eu não preciso ler Piaget, né? Porque eu brinco com esse povo da teoria e eles escrevem muito mesmo pra gente, né? E aí, óbvio, você diz assim, Luciana, só o gestaltismo já estava bom, não estava? Não. Tem gente que fala assim, agora eu quero uma teoria para chamar de minha. Então eu vou escrever do meu jeito a mesma concepção. Depois do gestaltismo, gente, surge o cognitivismo. O que era o cognitivismo? O povo diz assim, ó, não é só percepção, não. Percepção individual, Mara, a percepção é de cada um. A percepção é um processo, os padrões perceptivos, ou perceptuais, como dizem os teóricos, isso. Bonitita. Os padrões perceptuais são muito particulares. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aquela imagem da Gestalt do quadro? Um olha e vê do vaso e das faces. Alguns de nós olham e dizem, aqui é uma face, outros olham e dizem, é um vaso, né? Por quê? Isso tem a ver com os padrões perceptuais que são diferentes de pessoa para pessoa. Tem a ver com aquilo que a gente tem de experiência anterior, que a gente formula e aproxima ou distancia, né? O povo vive nas internet da vida, vocês já devem ter visto, brincando com essas imagens de Gestalt. O primeiro animal que você vê é o que você está sentindo. Já viram isso? Isso é Gestalt. Eles estão ali tentando identificar padrões perceptuais. Isso é Gestalt, né? Tem a questão da forma. E a forma, ela é vista a partir dos nossos padrões perceptuais. Eu busquei semelhança, quem busca semelhança encontra os padrões mais concretos, né? Quem busca distinção identifica primeiro os padrões abstratos, e assim por diante, tá? Queridos, mas dizíamos, então, que não parou por aí. Por quê? Óbvio que quando a Gestalt surge, vocês entendem que ela superou muitos dos problemas lá do behaviorismo. O behaviorismo dizia, basta fazer um estímulo que os indivíduos vão responder do mesmo jeito. Só que eles percebiam que os indivíduos não respondiam do mesmo jeito. Então, a Gestalt vem e explica, sabe por que os indivíduos não respondem da mesma forma a mesmos estímulos? Porque existem padrões perceptuais que são diferentes, que cada um percebe o estímulo e processa esse estímulo de maneira muito particular, muito singular. E aí a Gestalt já traz as teorias da aprendizagem mais para o lado interacionista. E o povo começa a concordar com a Gestalt. Todo mundo fala, agora a gente é... Aí o povo migra, né? Já, todo mundo era Gestalt. Só que aí surge dentro da Gestalt uma corrente que diz o seguinte, não são só os padrões perceptuais. Existem formas da gente lembrar informação, processar informação, conceber informação. Isso tudo é um processo que não envolve só percepção, envolve processamento. Então, posso dar um exemplo? Mônica, você diria assim, eu tô tão desanimada, meu padrão perceptual para essa aula tá muito ruim, eu não tô animada. Aí a gente diria o seguinte, a percepção não é o único fator que influencia nas nossas aprendizagens. Existem outros. Existem o fator do processamento, da memória. Existem vários fatores que influenciam a nossa aprendizagem. Os cognitivistas, então, foram lá e disseram assim, a Gestalt estava certa, a percepção influencia, mas não é só ela. Por quê? Eu posso ter... Eu e Imaculada podemos ter percepções muito semelhantes sobre uma coisa, mas eu processo de um jeito, Má processa de outro. Então, a gente partilha até do modo perceptivo. Nós percebemos a mesma coisa, mas na hora de processar, minha memória, nem articulação conceitual se diferencia da Má. Isso já diferencia a nossa cognição. Então, o que os cognitivistas fizeram? Eles fundam uma corrente que vão dizer o seguinte, para além da percepção, nós temos também o processamento que se diferencia entre os indivíduos, a memória que se diferencia entre os indivíduos, né? O arquivamento dessas informações, o acessar essas informações. Gente, tem gente, vou dar um exemplo para vocês claríssimo, veja se fica claro. Eu e minha amiga fomos na aula, Luciana, nós duas entendemos tudo, percebemos tudo do mesmo jeito. Na hora de aplicar na prova, a bicha acertou e eu errei. Né? Deixa eu dizer, como pode? A gente teve os mesmos padrões perceptivos, chegamos à mesma conclusão, fomos estudando juntas, as duas tinham compreendido, porque existem fatores, inclusive, gente, na cognição, que tem a ver com acessar o conhecimento, e é um processo muito distinto em cada indivíduo. Tem gente que acessa conhecimento de um jeito, aí a sua colega vai lá e, na prática, acessa o conhecimento de maneira muito boa. Você acessa o conhecimento de maneira melhor na prova. Por quê? Porque o processo cognitivo ele não envolve só a percepção, ele envolve o processamento, o armazenamento, o acessar da informação, a organização dessa informação, a estruturação do conhecimento.
Então, os cognitivistas, eles foram olhar para a estrutura de inteligência como um todo, enquanto que os gestaltistas só chegaram até a percepção. As percepções são distintas, por isso que as aprendizagens são distintas. Cognitivistas dizem assim, não só as percepções, o processamento, o arquivamento, a memória, o acesso a essa informação, a utilização dessa informação, a generalização, ela é muito diferente em cada um. Então, eles querem saber como os indivíduos percebem, mas também como eles aprendem, ou seja, como eles processam, como eles lembram e como eles pensam a informação. Percebam que os cognitivistas avançaram um pouco mais que os gestaltistas? Que o processo de cognição é muito mais amplo do que o processo perceptivo. A percepção é como eu entendo uma coisa de maneira geral, no primeiro momento. Só que eu posso ter tido uma compreensão. Né? Eu entendi isso de maneira geral. Minha percepção foi boa. Só que daí é dizer que eu vou conseguir lembrar disso, acessar isso, processar isso, relacionar isso com outras coisas, aí é um processo cognitivo mais amplo. Percebam que cognição é mais amplo do que percepção? Porque inclui percepção, mas vai além de percepção? Sim ou não, negas? E vocês pensam que acabou por aí? Não. Porque daí os cognitivistas passam a ganhar campo. Vocês entendem que assim como a Gestalt se mostrava mais completa do que o behaviorismo, quando o cognitivismo surge, ele se mostra mais completo do que o gestaltismo? Porque enquanto que a Gestalt se restringia aos processos perceptivos, o cognitivismo quer entender processamento de informação, memória, né? Faz sentido? Só que o mesmo vai acontecer com ele. O que vai acontecer com o cognitivismo? Ele vai levar pancada. De quem? De quem que o cognitivismo vai levar pancada? Eles dizem o seguinte, ótimo, né? Os críticos do cognitivismo vão dizer, ótimo, a gente tem que olhar para a percepção, para o processamento, para a memória e processo, mas e os aspectos emocionais? Os aspectos afetivos? E aí, sempre uma teoria surge pondo defeito no anterior, dizendo assim, eles não fizeram isso. É sempre assim, pensem que a teoria que critica, vocês percebem? O gestaltismo surge porque critica os limites do behaviorismo. O behaviorismo surge porque critica, o gestaltismo surge criticando o behaviorismo. O cognitivismo vem e critica o gestaltismo, né? Diz, olha, faltou, não é só a percepção. Os humanistas vêm com o mesmo argumento. Ó, os cognitivistas avançaram, eles têm razão, né? A aprendizagem não é só percepção, é processamento, é memória, é acesso, é lembrar. Mas faltam os aspectos motores, faltam os aspectos afetivos, emocionais. E aí o humanismo surge como uma teoria que quer buscar não só os aspectos da inteligência, do processamento da informação, da compreensão, quer buscar o desenvolvimento emocional, quer buscar também o crescimento integral do homem. Por isso que a abordagem humanista é entendida como uma abordagem holística. Eles não querem se centrar na cognição. Porque por mais que os cognitivistas tenham avançado, eles ainda se restringiam ao campo da cognição, ou seja, do processamento da informação, do conhecimento, sem levar em consideração que o conhecimento sofre influência de aspectos emocionais, que o conhecimento sofre influência de aspectos afetivos. Quando eu gosto da aula, quando eu gosto do professor, eu compreendo melhor. Quando eu gosto do tema, quando eu tenho afinidade com o tema, uma memória afetiva, uma relação, eu aprendo mais e melhor. Então, os humanistas vieram alargar ainda mais aquilo que os cognitivistas tinham feito. Porque por mais que eles tivessem avançado, eles ainda estavam no campo muito do processamento da informação, da aquisição de conhecimento, sem levar em consideração variáveis socioemocionais, afetivas, que influenciavam na autonomia do aprendizado. Queridos, as crianças podem ter acesso a uma mesma aula, processar informações de maneira muito semelhante. Se a influência de fatores socioemocionais podem potencializar os processos cognitivos ou minimizar os processos cognitivos. Posso dar um exemplo? Crianças que têm representações positivas de si, que acreditam que são capazes, que acreditam que são inteligentes, elas tendem a aprender mais e melhor do que crianças que, em contraposição, têm uma autoestima extremamente fragilizada. Nós já tivemos alunos assim. Quem já teve crianças com infinitas capacidades que você desafiava a movimentos cognitivos que te dizia assim, não sei, eu não consigo. E aí, essa crença que estava num campo socioemocional, num campo afetivo, ela acabava influenciando nos próprios processos cognitivos, ou não é verdade? Quantas vezes a gente já viu fatores socioemocionais, fatores de representação, de se influenciarem nos processos da cognição?
serem limitadores das capacidades cognitivas. Já viram? Vocês, às vezes, vocês já não têm isso? Os bloqueios que a gente coloca ao longo da vida? Isso eu não aprendo. Isso eu não entendo. E a gente busca até um trauma lá na infância. A professora de matemática era tão brava que eu não consigo mais aprender. E esse fator socioemocional, pasmem, impacta, sim, nos processos cognitivos. A gente não aprende mesmo, né? Tamanha é a influência. Então, os humanistas estavam relativamente certos? Estavam. Os cognitivistas não discutiram a influência dos aspectos socioemocionais na cognição. Os humanistas foram lá e falaram, é um limite. E aí a gente teria muitos outros exemplos. Quando a pessoa não está bem emocionalmente em casa, né? Ela acaba não aprendendo bem, porque, óbvio, os humanistas disseram isso, o indivíduo, gente, ele não se separa. Eu não separo cognição de afetividade. Eu não separo cognição de emoção. Os fatores socioemocionais estão imbricados. O indivíduo é um todo integral, é um todo holístico. Logo, se eu quero entender da cognição, eu não posso deixar de olhar para os aspectos que constituem a pessoa humana, os aspectos motores, os aspectos afetivos emocionais, os aspectos sociais. Esses também determinam a cognição, esses também influenciam. E a grande crítica dos humanistas aos cognitivistas é que os cognitivistas isolaram a inteligência dos outros fatores que constituem o homem. E aí os humanistas, então, vão dizer o seguinte, para crescer a cognição é preciso crescer também os aspectos pessoais e emocionais. Por isso que hoje a gente discute tanto educação socioemocional, porque a gente diz o seguinte, sem ela, a cognição padece, né? Os aspectos cognitivos seguem comprometidos, porque eles podem ser minorados ou maximizados pela influência dos fatores socioemocionais. Tudo bem ou não? Isso, a Jé tá contando. Teve um professor na faculdade que tinha um temperamento tão forte que assustava os alunos. E acabava muitas vezes ficando com medo de perguntar. É isso mesmo. E essa relação, e nesse caso, gente, nem era só era uma relação era uma relação interpessoal, porque não dizia a respeito só o que os alunos pensavam de si, mas a relação que elas estabeleciam com o professor. Isso influenciava nos processos da cognição, claro. Isso implicava numa didática também prejudicada, entre outros muitos fatores e variáveis. Sim ou não? Sim ou não? Sim? A Lu tá dizendo que aprendeu a gostar de ler por conta da professora dela. Eu tenho um palpite de quem seja sua professora, hein, bicho?